Bem-vindo ao canal Escatológico. O que temos visto com relação ao recrudescimento da verdade revelada nas Escrituras sobre o formato da nossa morada é existir um certo tabu no meio da cristandade com relação a esse assunto. A maioria das pessoas, incluindo nós cristãos, quando determinado movimento ou discussão a respeito de temas importantes ocorre, simplesmente nos fechamos à sua importância, ou então apenas o taxamos com diversos preconceitos, esquecendo a sua importância. Ainda mais que esse assunto tem a ver com a verdade revelada nas Escrituras. Em meio a essa discussão, o que me preocupa são aqueles que ensinam existir qualquer verdade científica nas afirmações da falsa astronomia. Eu tenho em mão este livro aqui, escrito por Alistair McGrath. Ele demonstra que Dawkins, sim, aquele ateu empedernido, na verdade é um religioso. Aliás, todo ateu é um religioso que decidiu, por preconceito, raivinha, revolta, decepção amorosa ou outro motivo causador de frustração, crer em um sistema de crença apelidado ateísmo. Entretanto, McGrath, neste livro, faz uma preocupante afirmação. Aliás, faz duas afirmações. A primeira prova que os sentidos e percepção são utilizados pelos filhos da perversidade para enganar os incautos que acreditam viver em uma bola giratória. Para relevar esse ponto, vou ler para vocês o parágrafo do livro O Enigma Quântico, de Wolfgang Smith. Página 39. Redescobrindo o Mundo Corpóreo. É o nome do capítulo, tá? Pode ser instrutivo refletir sobre a existência de percepções ilusórias. Por exemplo, quando assistimos a um filme ou programa de televisão, percebemos, ou assim nos parece, objetos que não estão realmente presentes. Não existem montanhas ou rios dentro da sala do cinema, nem homens atirando uns nos outros na nossa sala de estar. Mesmo assim, percebemos essas coisas como se fossem reais. Será que isso não se presta a uma interpretação bifurcacionista? Então ele fala a respeito do cartesianismo no começo do livro e fala que o cartesianismo, a visão cartesiana, tem uma interpretação bifurcada da realidade. Tá? Ele fala a respeito das chamadas res cogitantes ou coisas pensantes e também a respeito da res extensa, que seria o objeto de pensamento. Então vamos reler. Será que isso não se presta a uma interpretação bifurcacionista? Não será isso indicativo de que o conteúdo de nossa percepção seja, na verdade, subjetivo? Uma mera fantasia situada de alguma forma na mente, no ser que percebe? Ora, isso certamente prova que aquilo que percebemos pode ser subjetivo, isto é, prova que existe algo como uma ilusão de ótica, ou uma percepção falsa. Mas provará isso que toda percepção seja ilusória ou falsa? Obviamente não, porque o fato mesmo de que falemos a respeito de uma ilusão de ótica ou de uma percepção falsa indica que devem existir também percepções as quais não são ilusórias, não são falsas. Agora prestem atenção. Qual então a diferença entre os dois casos? A diferença, claramente, é que uma percepção verdadeira ou autêntica satisfaz a critérios de realidade apropriados. Se percebo um rio, a questão é: posso pular nele? E se percebo um cavalo, a questão é: posso montar nele? Assim, a cada ato que pareça ser a percepção de um ente corpóreo, vem associado um conjunto de expectativas operacionais que podem, em princípio, ser testadas. Estão compreendendo aí onde nós queremos chegar? E se, em caso de dúvida, um subconjunto razoável destas tiver sido posto à prova e verificado,
pode-se afirmar que a coisa em questão é de fato aquilo que nossa percepção indica. Se eu posso montar, atar a uma carroça e alimentar com feno, então é um cavalo. Logo fica claro que minha percepção inicial do cavalo não era ilusória, mas verdadeira. Esses são os critérios de realidade em termos dos quais se pode distinguir entre percepções verdadeiras e falsas. Bom, portanto, as percepções que as agências espaciais provocam no espectador podemos chamar de percepções passivas, ok? São das que provocam uma interação ilusória com aquilo que eles apresentam. São, portanto, percepções ilusórias. A verdadeira ciência precisa mais do que isso. Muito mais do que isso, tá? Agora eu vou ler um parágrafo do livro de McGrath, onde ele, de passagem, faz menção sobre esse tema, sobre esse fenômeno da sensação. Ele diz assim: quando tinha quase 10 anos, construí um pequeno telescópio refletor de forma que pudesse estudar as maravilhas dos céus. Encontrei-me encantado pelas imagens cintilantes das luas de Júpiter e das crateras lunares. Prestem atenção, fiquei extasiado pela sensação de estar investigando um universo vasto, impressionante, misterioso e bastante subjugado pela experiência. Então, com base nisso, vejam só, ele jamais poderia dizer que o universo é vasto, como afirma a falsa astronomia, uma vez que teve como base uma mera sensação. E a sensação que ele disse ter tido ao sentir o universo como vasto o levou a uma determinada percepção. É sabido e conhecido pela psicologia que a mesma sensação, ou sensações muito semelhantes, pode levar a percepções diferentes em pessoas diferentes. Isto porque cada pessoa tem o seu próprio contexto e por isso interpreta as coisas de forma diferente, construindo percepções e formas distintas de ver o mundo. E os manipuladores das agências espaciais sabem muito bem disso. A segunda afirmação de McGrath conflita com as escrituras. Ele consegue também, por incrível que pareça, afirmar que uma ilusão pode ser prova científica, tá? Nesse primeiro capítulo ele diz como ele foi do ateísmo até a fé cristã, tá? Ele passou de uma fé infantil que ele tinha na ciência para uma madura fé nas escrituras, tá? Vocês podem ver aqui como ele é contraditório, tá? Ele diz assim, que quando ele descobriu que havia limites no conhecimento científico, ele então diz o seguinte, que ele se sentiu como um cristão fundamentalista. Ele está criticando aqui o fundamentalismo, né? Aquele cristão fundamentalista. Vejam só, que coisa mais estranha. Que de repente descobriram que Jesus não havia pessoalmente escrito o Credo dos Apóstolos. Esse aí que está na tela é o Alistair McGrath. E se ele conhece ou conheceu alguma vez um cristão fundamentalista que crê na literalidade das Escrituras, que alguma vez achou que Jesus Cristo pessoalmente escreveu o Credo dos Apóstolos, então esse dito fundamentalista não é nem um fundamentalista e nem um leitor da Bíblia. É um completo ignorante. Se ele conhece alguém assim, eu não sei. Mas isso aí que ele está falando é justamente para denegrir os fundamentalistas, tá? E é incrível que isso esteja em um livro cristão. Um livro que se diz aí cristão, tá? Esse sujeito aqui é muito estranho. Mas vamos continuar aí a nossa crítica. Agora, olha aqui, olha para cá. Preste atenção ao trecho que vai ser lido. Preste atenção. Ou como alguém que acreditava na Terra plana e fora forçado
a mudar de ideia com fotografias do planeta tiradas do espaço. Quer dizer que ele acha que aquelas fotografias da NASA, as fotografias das agências espaciais, forçam as pessoas a crerem que a Terra é um globo? Aquelas composições mentirosas, aquilo que Wolfgang Smith apresenta como sendo percepção ilusória, são percepções ilusórias. Quando eles nos apresentam esse mundo falso, eles o fazem mediante apresentações de fotos, ou ditas filmagens, que eles dizem que é verdadeira, mas que nós não temos contato verdadeiro com aquilo. São apenas imagens, percepções ilusórias da realidade. Nós não podemos entrar naquele mundo que eles nos apresentam. É por isso que eles estão querendo propor justamente o metaverso, para que a ilusão passe a fazer parte, de certa forma, da realidade. Tá? Então, por incrível que pareça, esse autor cristão, McGrath, afirma que uma pessoa pode deixar de ser terraplanista ao observar fotos, segundo ele, tiradas do espaço. Então, Alistair McGrath, ele afirmou algo de fazer cair o queixo qualquer cristão conhecedor das Escrituras. Ele chegou a dizer o seguinte: tudo o que posso dizer é que, com total integridade, vejam só, ele afirma isso, há muitos cristãos que veem a evolução como iluminando a maneira pela qual entendemos Gênesis e nos dando uma visão aprimorada de como Deus criou o mundo e a humanidade. E ele acrescenta: as pessoas podem tornar a evolução ateísta, mas não precisa ser. Porque eu, como cristão, deveria acreditar nas afirmações de alguém que se afirma cristão e evolucionista. Uma coisa definitivamente exclui a outra. Quando Alistair McGrath diz isso, que é possível uma pessoa deixar de ser terraplanista por supostamente ver imagens, fotos que alegadamente foram tiradas do espaço, quando ele diz isso, ele quer dizer, com todas as letras, que quem revelou a verdade a respeito da nossa morada não foi Deus nas Escrituras, mas os cientistas espaciais. Tá de brincadeira, né? E você, tolo, acredita nisso. Me poupe dessas excrescências teológicas, por favor, e científicas. Fica a dica.